Platão e os outros companheiros de Sócrates. Por George Grote. Volume 1, Parte 8. Aberdeen University Press. Uma nova edição. Em 4 volumes. Este audiolivro foi traduzido por meio de inteligência artificial generativa a partir da obra em inglês disponível no site The Project Gutenberg. Bem-vindo à jornada. Capítulo 3, Parte 2. Os megarenses compartilhavam um impulso negativo com Sócrates e Platão. Assim, ao admitirmos que a sucessão megarense de filósofos exibiu sutileza negativa e intenso amor pelo debate contencioso, devemos lembrar que essas qualidades foram herdadas de Sócrates e compartilhadas com Platão. A filosofia de Sócrates, que nada ensinava e interrogava a todos, era essencialmente mais negativa e controversa, tanto nele quanto em seus sucessores, do que qualquer filosofia que o precedera. Numa época em que o colóquio dialético era considerado apropriado para os temas filosóficos, e em que a exposição contínua e longa era deixada ao orador profissional, Euclides estabeleceu uma sucessão, ou escola, 33 que se distinguiu mais por impugnar os dogmas alheios do que por defender dogmas próprios. Schleiermacher e outros supõem que Platão, em seu diálogo Eutidemo, pretende expor as falácias sofísticas da escola megarense 34 e que, no diálogo sofista, ele refuta esses mesmos filósofos, sob a designação vaga de os amigos das formas, em suas especulações sobre o ser e o não ser. A primeira dessas opiniões é provavelmente verdadeira até certo ponto, embora não possamos determinar em que medida. Já a segunda é sustentada por críticos habilidosos, mas parece-me insustentável. 35. Nota 33. Tradução integrada. Se confiarmos numa expressão sarcástica atribuída a Diógenes, o cínico, contemporâneo dos viris Socratici e seguidor de Antisthenes, o termo escola era aplicado mais aos frequentadores de Euclides do que aos de Platão. Ele chamava a escola de Euclides de fel, e a de Platão, em vez de exercício, ele chamava de desgaste. Nota 34. Schleiermacher, Introdução ao Eutidemo, p. 403 e seguintes. Nota 35. Diversos estudiosos, Deixes, Zeller, Pranto e outros, apoiam a ideia de que Platão atacava os megarenses sob o nome de amigos das formas. Mas essa hipótese entra em choque com o único testemunho certo sobre Euclides. Seu doutrina afirmava o uno transcendental, ser, unidade, bem, enquanto a doutrina dos muitos transcendentais, as formas ou ideias, pertence a Platão e não aos megarenses. Admitir que Euclides reconhecia múltiplas formas contradiz totalmente sua posição conhecida. Por isso, a hipótese parece-me insustentável, a menos que a escola tenha sido completamente transformada antes de Stilpon, que é apresentado como um dos grandes opositores das formas. De Euclides propriamente dito, embora seja caracterizado como fortemente controversista, nenhum ponto específico de controvérsia foi preservado, mas seu sucessor Eubúlides tornou-se célebre por vários sofismas. Ele foi contemporâneo e rival de Aristóteles, e provavelmente é a pessoa a quem Aristóteles se refere quando alude aos filósofos megarenses em geral. 36 embora sem citá-lo expressamente. Outro membro da mesma escola, Alexino, um pouco posterior a Eubúlides, também teria escrito contra Aristóteles. Nota 36. Aristócles, citado por Eusébio, Preparação Evangélica, livro 15, capítulo 2. Eubúlides teria contestado não apenas as teorias filosóficas de Aristóteles, mas também atacado seu caráter pessoal com amargura e calúnia, prática tão comum nas polêmicas antigas quanto nas modernas. Sobre Alexino, Diógenes Laércio, livro 2, seção 109. Entre aqueles que receberam lições de retórica e pronúncia de Eubúlides, encontra-se o nome do orador Demóstenes, que, segundo se diz, melhorou sua dicção graças a ele. Diógenes Laércio, livro 2, página 108, Plutarco, Os 10 Oradores, 21, página 845c. Eubúlides, seus problemas ou enigmas lógicos, dificuldade de resolvê-los, muitas soluções tentadas. 6 sofismas são atribuídos a Eubúlides. O que mente? O despercebido ou encoberto. Electra. O monte, Sorites. O cornudo. O calvo. O segundo é essencialmente o mesmo que o terceiro, e o quarto é o mesmo que o sexto, apenas invertido. 37. Nota 37. Diógenes Laércio, livro 2,
páginas 108 a 109, livro 7, 82. Luciano, Vida dos Autores, 22. Para esclarecer. O mentiroso, se dizes que estás mentindo, e dizes a verdade, então mentes. Mas dizes que estás mentindo, e dizes a verdade, logo, mentes. 2:3. O encoberto, tu conheces teu pai, és colocado diante de uma pessoa totalmente coberta por um véu espesso, não o reconheces. Mas essa pessoa é teu pai. Portanto, conheces e não conheces teu pai. O cornudo, tudo aquilo que não perdeste, possuis, mas não perdeste chifres, logo, tens chifres. 4:6. Um monte e o calvo, quantos grãos formam um monte? Quantos são muitos? Quantos são poucos? 3 grãos são poucos e 4 são muitos? Onde traçar o limite entre poucos e muitos? Da mesma forma, quantos cabelos um homem deve perder para que se diga que tem poucos, ou que é calvo? Esses sofismas são atribuídos a Eubúlides e provavelmente já pertenciam à escola megarense tanto antes quanto depois dele. Mas é evidente, tanto pelo Eutidemo de Platão quanto pelos tópicos de Aristóteles, que havia muitos outros de caráter semelhante, frequentemente empregados nas abundantes conversações dialéticas que prevaleciam em Atenas durante os séculos 4 e 3 a.C. Platão e Aristóteles tratam tais questões, e seus autores, com desprezo, sob o nome de derísticos, mas era mais fácil desqualificá-los com um rótulo depreciativo, assim como também se fazia com Zênon de Eleia, do que realmente esclarecer as dificuldades lógicas que esses problemas traziam à luz. Nem Aristóteles nem Platão forneceram uma resposta suficiente para eles. Isso é provado pelo fato de que vários filósofos posteriores escreveram tratados especificamente sobre tais sofismas, até mesmo filósofos de grande reputação, como Teofrasto e Crisipo. 38. Como esses dois últimos filósofos executaram essa tarefa? Não podemos afirmar, mas o simples fato de terem tentado mostra uma louvável preocupação em tornar sua teoria lógica completa e fortalecê-la contra objeções. Nota 38. Diógenes Laércio, livro 5, página 49, livro 7, páginas 192 a 198. Sêneca, Epístolas, 45. Plutarco, sobre as contradições dos estoicos, página 1087, conserva trechos curiosos e comentários de Crisipo. Ele afirma que Crisipo se expressava nos termos mais duros contra as questões megarenses, por terem confundido e abalado as convicções das pessoas sem fundamento, enquanto o próprio Crisipo havia proposto enigmas e dificuldades ainda mais formidáveis em seu tratado contra o hábito. Caráter real dos sofismas megarenses, não calculados para enganar, mas para proteger contra o engano. É sob este ponto de vista, em referência à teoria lógica, que os filósofos megarenses não têm sido devidamente apreciados. Eles, ou pessoas que raciocinavam à sua maneira, constituíram um estímulo e uma condição essenciais para a formação de qualquer teoria lógica tolerável. Eles transmitiam, a mentes capazes e construtivas, aquela dolorosa sensação de contradição e aquele choque de perplexidade, dos quais Sócrates dependia como estímulo para a parturição mental, e que Platão enaltece como um alavancamento para elevar o estudante até concepções gerais. 39. Seus sofismas não eram destinados a iludir ninguém, mas, ao contrário, a proteger contra a ilusão. 40. Quem quer que exponha claramente sem adornos uma falácia, aplicando-a a um caso particular no qual ela conduz a uma conclusão que, por outras evidências, se sabe não ser verdadeira, contribui para despojá-la de seu efeito enganoso. As pessoas mais suscetíveis de serem enganadas pela falácia são aquelas que não foram prevenidas, casos em que as premissas não são apresentadas de maneira simples, mas em uma formulação habilidosa, e em que a conclusão, embora falsa, não é previamente reconhecida como falsa pelo ouvinte. Para usar a expressão do Sr. John Stuart Mill, 41, a falácia é um caso de evidência aparente tomada por evidência real. Você demonstra que se trata apenas de evidência aparente, e não real, ao oferecer um modelo da falácia em que a conclusão obtida é obviamente falsa, e quanto mais obviamente falsa ela for, melhor adaptado estará ao seu propósito de tutela. Aristóteles reconhece, como indispensável na investigação filosófica, o exercício preliminar de luta mental ao qual conduz seu leitor mediante uma longa sequência de dificuldades ou enigmas ainda não resolvidos, aporias,
isto é, perplexidades ou dificuldades insolúveis. Ele declara de maneira distinta e vigorosa que quem tenta expor uma teoria positiva sem ter diante de si uma lista completa das dificuldades com as quais deve lutar assemelha-se a alguém que procura sem saber o que está buscando, sem estar apto a decidir se aquilo que encontra como solução é realmente uma solução ou não. 42. Agora, essa enumeração de enigmas, que Aristóteles postula, e que realiza parcialmente, no que se refere à filosofia primeira, é exatamente aquilo que os megarenses e vários outros dialéticos, denominados por Platão e Aristóteles de sofistas, contribuíram para fornecer em benefício daqueles que elaboravam teorias sobre a lógica. Nota 39. Platão, República, livro 7, páginas 523 a 524. As coisas que estão no domínio das sensações e que não convocam o pensamento para exame, por serem julgadas como suficientemente determinadas pela própria sensação, e aquelas outras que o conclamam completamente a examinar, porque a sensação, em tal caso, não produz nada de seguro, aquelas que não convocam, são todas as que não resultam em uma sensação contrária ao mesmo tempo, ao passo que as que resultam em contrariedade, eu as considero como convocando o pensamento, pois a sensação não indica isto mais do que indica o seu oposto. Compare página 524. Toda a passagem é extremamente interessante. Nota 40. As observações de Ritter, História da Filosofia, volume 2, página 189, segunda edição, sobre esses filósofos megarenses são mais justas e perspicazes do que as feitas pela maior parte dos historiadores da filosofia. Contudo, pode-se supor com razão que eles não empregavam tais sofismas para enganar, mas para instruir os incautos, ou para divertir contra a superficialidade das maneiras comuns de representar as coisas. É certo que os megarenses ocupavam-se muito com as formas do pensamento, talvez mais na busca de regras específicas do que na fundamentação de uma conexão científica entre elas, embora partes particulares da lógica também sejam mencionadas entre seus escritos. Isso é muito mais razoável que a linguagem de Pranto, que denuncia a disfarçatez do doutrinarismo pertencente a esses megarenses, a petulância e a vaidade que os impeliam a buscar celebridade por meio de ofensas intencionais contra o são senso comum, e assim por diante. História da Lógica, páginas 39 a 40. Sir William Hamilton apresenta observações valiosas sobre esses sofismas em suas lições sobre lógica, lição 23, página 452 e seguintes. Nota 41. Ver o primeiro capítulo de seu livro 5, sobre falácias, na obra Sistema de Lógica, volume 2. Nota 42. Aristóteles, Metafísica, livro Beta, capítulo 1, página 995, a 33. Por isso é necessário ter considerado previamente todas as dificuldades, tanto por causa disso quanto porque aqueles que investigam sem antes haver atravessado perplexidade são semelhantes aos que ignoram para onde devem caminhar e, além disso, mesmo se acaso encontrarem aquilo que procuravam, não seriam capazes de reconhecê-lo, pois o fim não é claro para quem não passou antes pela perplexidade, mas é claro para aquele que já enfrentou as dificuldades. Aristóteles dedica todo este livro a uma enumeração de aporias, isto é, dificuldades ou perplexidades. Se o processo de teorização for admissível, deve incluir o negativo tanto quanto o afirmativo. Você pode não gostar de filosofia, pode subestimar, ou até mesmo proibir por completo, o processo de teorizar. Esta é a posição habitual da maior parte da humanidade, antiga e moderna, pessoas que geralmente rejeitam qualquer raciocínio preciso, ou qualquer análise e discriminação de palavras abstratas familiares, como se fossem minúcias cansativas e sem importância. Nota 43. Mas, se você admite que o trabalho de teorização é legítimo, útil e até honroso, deve contar com o livre funcionamento de mentes independentes e individuais como a força operante, e com a necessidade de manifestações divergentes e conflitantes dessa mesma força comum, como condições essenciais para qualquer êxito. Sob nenhuma outra condição é possível obter um corpo tolerável de verdade racional, ou mesmo de quase verdade racional. Nota 43. Veja meu relato sobre o diálogo platônico e Pias Maior, volume 2, capítulo 13. Aristóteles, Metafísica, livro Alfa Menor, página 995, a 9. Os que se afligem com rigor, seja por não conseguirem acompanhar o encadeamento,
seja por causa da minúcia, pois o rigor possui algo desse tipo, de modo que, assim como acontece nos contratos, também nos discursos ele parece a alguns ser pouco generoso. Cícero, Paradóxica, capítulo 2, fala das pequenas perguntinhas dos estoicos como algo tedioso e cansativo. Posição lógica dos filósofos megarenses descrita de modo incorreto pelos historiadores da filosofia. Necessidade de uma coleção completa de dificuldades. Agora, os historiadores da filosofia raramente adotam esta visão da filosofia como um todo, como um campo no qual a livre oposição entre o afirmativo e o negativo é indispensável. Eles consideram a verdadeira filosofia representada por Sócrates, Platão e Aristóteles, um ou outro deles, enquanto os contemporâneos desses homens eminentes são desqualificados sob os nomes de sofistas, erísticos ou falsos filósofos, semeadores de joio no meio da colheita legítima de trigo, ou como demônios que a virtude milagrosa de Sócrates e Platão se empenhem em expulsar da mente ateniense. Até mesmo os companheiros de Sócrates, e entre eles os megarenses, que conhecemos apenas pelo testemunho imperfeito de adversários, caíram sob essa sentença imerecida. Nota 44. Como se fossem agentes destrutivos demovendo um edifício de filosofia bem constituída, edifício este que, na realidade, nunca existiu na Grécia. Embora houvesse diversas escolas divergentes e correntes conflitantes de especulação promovidas por indivíduos eminentes. Nota 44. A mesma acusação é colocada por Cícero na boca de Lúculo contra os acadêmicos, do mesmo modo que aqueles, os irmãos Gráquicos e outros, queriam perturbar a república já bem estabelecida, assim vós, acadêmicos, quereis perturbar a filosofia, que já se encontra bem constituída. Então surgiu, assim como na melhor das repúblicas surgiu Tíberio Graco para abalar a tranquilidade, assim surgiu Arcesilau para destruir a filosofia estabelecida, acadêmicas anteriores. Livro 2, seções 5, 14 a 15. Mesmo na História Liberal e Abrangente da Filosofia Grega escrita por Zeller, volume 2, página 187, segunda edição, a respeito de Euclides e dos megarenses, lê-se a seguinte afirmação: por outro lado, a luta contra as opiniões vigentes oferecia ao engenho, ao gosto pela controvérsia e à ambição científica um campo inesgotável, que os filósofos megarenses exploraram com vigor. Se por tais opiniões vigentes Zeller quer dizer o senso comum da época, isto é, as opiniões e crenças correntes entre os idiotai, ou seja, o público que trabalha, desfruta e não teoriza, é muito verdadeiro que os filósofos megarenses contendiam contra essas opiniões. Mas Sócrates e Platão contendiam contra elas exatamente da mesma forma. Vemos isso na Apologia, no Gorgias, na República, no Timeu, no Parmênides e em outros diálogos. Se, por outro lado, por tais opiniões vigentes, Zeller entende quaisquer teorias filosóficas ou lógicas geralmente ou universalmente aceitas pelos homens pensantes como válidas, a resposta é que simplesmente não havia tais teorias nos séculos 4 e 3 a.C. Diversos indivíduos especulativos eminentes trabalhavam para construir tais teorias, cada um a seu modo e cada qual com um certo grupo de partidários, mas teoria estabelecida não havia. E nenhuma teoria, seja ela aceita ou não, pode ser firme ou confiável, a menos que seja exposta continuamente aos golpes da arma negativa, que busca seus pontos vulneráveis. Sabemos dos megarenses apenas aquilo que eles forneceram para esse exame negativo, sem o qual, todavia, como podemos aprender com o próprio Platão e com Aristóteles, o verdadeiro valor das defesas afirmativas jamais pode ser medido. Quem quer que empreenda, de boa fé, construir uma teoria lógica completa e defensável desejará ter diante de si uma coleção abundante de tais dificuldades, e considerará úteis auxiliares aqueles que as propõem. Nota 45. Se ele não encontrar ninguém para propô-las, terá de imaginá-las por conta própria. A filosofia do raciocínio, observa o Sr. John Stuart Mill, deve compreender a filosofia do mau raciocínio tanto quanto a do bom raciocínio. Nota 46. Uma não pode estar completa sem a outra. Enumerar as diferentes variedades de evidência aparente que não é evidência real, chamadas falácias, e de contradições aparentes que não são contradições reais, classificadas, na medida do possível, em grupos, cada qual ilustrado por um tipo adequado, está entre os deveres de um lógico. Ele achará esse dever muito facilitado se houver ao seu redor um hábito ativo de debate dialético,
Homens engenhosos que realmente estudem as maneiras de confundir e derrotar um adversário bem armado, bem como de se defender contra ataques semelhantes. Tal hábito existia em Atenas, e, se não tivesse existido, as teorias aristotélicas sobre lógica provavelmente jamais teriam sido formuladas. Dialéticos contemporâneos e anteriores, entre eles os megarenses, forneceram o conjunto de exemplos particulares enumerados e criticados por Aristóteles na Tópica. Nota 47. Esse tratado, especialmente o último livro, dos elencos sofísticos, destina-se tanto a explicar a teoria quanto a oferecer sugestões para a prática da controvérsia lógica. Um homem que toma lições de esgrima deve aprender não apenas a atacar e a parar, mas também a enganar seu oponente com fintas e a responder às fintas empregadas contra si. Um general que aprende a arte da guerra deve saber como se aproveitar do inimigo por meio de artifícios e traições eficazes, para usar a linguagem de Xenofonte, e também como evitar ser enganado. Da mesma maneira, a tópica aristotélica ensina tanto as artes do ataque dialético quanto as da defesa dialética. Nota 48. Nota 45. Marbach, História da Filosofia, página 91. Embora trate os megarenses como brincalhões, o que considero incorreto, acrescenta com muita justiça: não obstante, esses enigmas, propostos pelos megarenses, possuem seu lado sério e científico. Somos levados a investigar como acontece que as contradições apresentadas neles não sejam apenas possíveis, mas até necessárias. Ambos Tiedemann e Winckelmann também observam que os debatedores chamados erísticos contribuíram grandemente para a formação da teoria e dos preceitos da lógica, posteriormente sistematizados por Aristóteles. Winckelmann, Prolegômenos ao Platão. Eutidemo, páginas 24 a 31. Até mesmo Stauba I, embora severo para com aqueles sofistas que descreve como pertencentes à escola de Protágoras, trata os filósofos megarenses com muito mais respeito. Prolegômenos ao Platão. Eutidemo, página 9. Nota 46. Sistema de Lógica, livro 5, capítulo 1, seção 1. Nota 47. Pranto, História da Lógica, volume 1, páginas 43 a 50, atribui aos megarenses todos, ou quase todos, os sofismas que Aristóteles examina no Tratado dos Elencos Sofísticos. Isso é mais do que pode ser provado e mais do que considero provável. Vários deles são retirados do Eutidemo de Platão. Nota 48. Veja as passagens notáveis nos discursos de Sócrates, Memórias, livro 3, capítulo 1, seção 6, livro 4, capítulo 2, seção 15, e naquele de Cambises para Ciro, que repete a mesma opinião, Ciropédia, livro 1, capítulo 6, seção 27. Sobre a quantidade de engano, traição e qualidades furtivas e rapaces necessárias para conduzir uma guerra contra um inimigo, aquilo que Xenofonte chama de as normas relativas aos inimigos, Ciropédia, livro 1, capítulo 6, seção 34. Aristóteles trata a dialética, assim como a retórica, como uma arte dotada de teoria e de preceitos fundados nessa teoria. Terei ocasião de observar, em um capítulo futuro, capítulo 21, que as falácias lógicas não são geradas ou inventadas por pessoas chamadas sofistas, mas constituem tendências inerentes ao erro presentes no intelecto humano, e que o hábito do debate oferece o único meio de trazê-las à luz clara do dia e de impedir que sejamos enganados por elas. Aristóteles fornece preceitos tanto sobre como atacar quanto sobre como aparar com o máximo efeito. Se ele tivesse ensinado apenas a arte de aparar, teria omitido metade da disciplina. Um dos mais eruditos e imparciais comentadores aristotélicos, Messias Barthélemy Saint-Hilaire, faz a seguinte observação: Lógica de Aristóteles, página 435, Paris, 1838, a respeito do Tratado dos Elencos Sofísticos. Aristóteles vai então ocupar-se do método que se deve imprimir às discussões sofísticas, e aqui seria, por vezes, difícil decidir, pela maneira como as coisas são apresentadas, se são conselhos que ele dá aos sofistas ou àqueles que desejam evitar suas artimanhas. Tudo o que precede, entretanto, prova que é neste último sentido que se deve entender o pensamento do filósofo. Além disso, esta é a segunda parte do tratado.
Parece-me que Aristóteles pretendia ensinar ou sugerir as duas coisas que aqui são colocadas em antítese, embora eu não concorde com a forma como Messias Saint-Hilaire formula a alternativa, como se houvesse uma classe de pessoas, sofistas profissionais, que esgrimiam com armas envenenadas, enquanto todos os demais se abstinham de tais armas. Aristóteles pretende ensinar a arte da dialética como um todo, ele não pretende, nem deseja, que seus discípulos façam mau uso de seu ensino, mas, se fizerem mau uso, a culpa não é dele. Veja as observações no início da Retórica, livro 1, página 1355, a 26, e também as observações que Platão coloca na boca de Gorgias, página 456. Até mesmo nos analíticos anteriores, livro 2, página 19, a 34, independentemente da tópica, Aristóteles afirma: é preciso que aqueles que tentam argumentar empreguem contra outros os mesmos cuidados que prescrevemos àqueles que respondem. Para que estes não sejam enganados, ele acrescenta que investigações sobre o duplo ou triplo sentido das palavras são úteis, tanto para não ser enganado quanto para enganar. Tópica, livro 1, capítulo 18, página 108. A. 26. Veja também outras passagens da Tópica onde são indicados artifícios destinados a ocultar seu próprio plano de ação e a induzir o oponente a responder no sentido que você deseja. Tópica, livro 1, capítulo 2, página 101, a 25, livro 6, capítulo 10, página 148, a 37, livro 8, capítulo 1, página 151, b. 23, livro 8, capítulo 1, página 153, a. 6, livro 8, capítulo 2. Página 154, a. 5, livro 8, capítulo 11, página 161, a. 24 e seguintes. Você deve estar preparado para enfrentar toda espécie e variedade de objeções, pois contra quem objeta de todas as maneiras é preciso opor resistência de todas as maneiras. Tópica, livro 5, capítulo 4, página 134, a. 4. Voltarei a tratar da Tópica, neste mesmo ponto de vista, como obra fundada sobre, e ilustradora de, Os Enigmas Lógicos Megarenses, capítulo 8 do presente volume. Sofismas propostos por Eubúlides. O mentiroso. O homem velado. O Sorites. O cornuto. Os sofismas atribuídos a Eubúlides, examinados sob o ponto de vista da teoria lógica, merecem a atenção que, ao que parece, receberam. O lógico estabelece como regra que nenhuma proposição afirmativa pode ser, ao mesmo tempo, verdadeira e falsa. Ora, o primeiro sofisma, chamado mentiroso, apresenta o caso de uma proposição que é, ou parece ser, ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Nota 49. Cabe ao lógico explicar de que modo essa proposição pode ser incluída em sua regra, ou então admitir que se trata de uma exceção. Da mesma forma, o segundo sofisma da lista, o homem velado ou oculto, é construído de modo a envolver o respondente em uma contradição. Ele é levado a afirmar tanto que conhece seu pai, quanto que não conhece seu pai. Ambas as respostas decorrem naturalmente das perguntas feitas e das circunstâncias supostas. A contradição aponta para a maneira vaga e equívoca com que o verbo conhecer é usado na linguagem comum. Essa ambiguidade das palavras não é apenas uma das fontes mais frequentes de erro e de falácia no raciocínio, mas também uma das menos percebidas pelas pessoas não treinadas na dialética, que tendem a pressupor que a mesma palavra carrega sempre o mesmo significado. Prevenir-se contra essa fonte de erro e determinar, ou levar outros a determinar, o significado exato, ou os diversos significados distintos, de cada palavra, está entre os deveres do lógico. Acrescentarei que o verbo conhecer ocupa lugar de destaque na lista de palavras que exigem tal determinação, como só o diálogo Teeteto de Platão seria suficiente para nos ensinar. Nota 50. Além disso, ao examinarmos o chamado Sorites de Eubúlides, percebemos que ele traz à tona uma indeterminação inerente a vários termos, uma indeterminação que não pode ser evitada, mas que deve ser assinalada para que não nos induza ao erro. Você não pode dizer quantos grãos constituem muitos, ou quantos grãos fazem um monte. Quando essa falta de precisão, que permeia muitas palavras da língua, foi mostrada pela primeira vez em um caso especial e adequado, naturalmente teria parecido uma novidade impressionante. Por fim, o sofisma chamado o cornuto,
do grego keratins, isto é, o que põe chifres, é de grande plausibilidade, e provavelmente enganaria a maior parte das pessoas se fosse apresentado pela primeira vez sem advertência prévia. Ele serve para transmitir uma lição nada inútil nem supérflua. Antes de responder a uma pergunta, deve-se ponderar inteiramente seu significado e suas implicações colaterais. Nota 49. Teofrasto escreveu um tratado em 3 livros sobre a solução do enigma chamado O Mentiroso, literalmente, aquele que mente. Veja a lista de suas obras perdidas em Diógenes Laércio, livro 5, seção 49. Encontramos também outros tratados intitulados Megarense I, citado por Diógenes, livro 6, seção 22, Exercícios sobre a teoria dos discursos erísticos, Sofismas, 1 e 2, além de vários outros títulos relacionados à dialética e à solução de problemas silogísticos. Crisipo, no século seguinte, também escreveu um tratado em 3 livros sobre a solução do mentiroso, Diógenes, livro 7, seção 107. Tais fatos mostram a importância desses problemas em seu impacto sobre a teoria lógica, segundo a concepção do mundo antigo. Epicuro também escreveu contra os megarenses, Diógenes, livro 10, seção 27. A discussão de sofismas, ou dificuldades lógicas, soluções de aporias, era uma ocupação favorita nos banquetes de filósofos em Atenas, por volta do ano 100 a.C. Antípatro, o filósofo, certa vez organizando um banquete, combinou com os convidados que falariam sobre sofismas. Ateneu, livro 5, 386c. Veja também Plutarco, Não é possível viver agradavelmente segundo Epicuro, página 1096c, e Preceitos de Saúde, capítulo 20, página 133b. Nota 50. Diversas passagens do Teeteto ilustram esse sofisma megarense, páginas 165 a 188. A situação suposta na questão de Eubúlides, ter diante dos olhos uma pessoa velada, poderia constituir uma adição adequada às várias contingências especificadas no Teeteto, páginas 192 a 193. A maneira pela qual o Sócrates platônico demonstra, Teeteto, página 165, que você, ao mesmo tempo, vê e não vê um objeto diante de si, é tão sofística quanto a maneira pela qual Eubúlides demonstra que você tanto conhece quanto não conhece o próprio Pai. Causas de erro constantes, os megarenses eram sentinelas contra elas. As causas do erro e da falácia estão inseridas na complexidade da natureza, na imperfeição da linguagem, no pequeno alcance dos fatos que conhecemos, nas indefinidas variedades de comparação possíveis entre esses fatos, e nas predisposições diversas ou opostas, intelectuais e também emocionais, das mentes individuais. Elas não são fabricadas por aqueles que primeiro chamam atenção para elas. Nota 51. Os megarenses, longe de serem enganadores, serviam como sentinelas contra o engano. Eles levantavam sinais visíveis sobre alguns dos rochedos submersos onde raciocinadores descuidados provavelmente naufragariam. Quando o tipo geral de uma falácia é ilustrado por um caso particular no qual a conclusão é manifestamente falsa, a mesma falácia torna-se menos eficaz no futuro. Nota 51. Cícero, em suas acadêmicas anteriores, livro 2, seções 92 a 94, apresenta observações muito justas sobre as obscuridades e dificuldades do processo de raciocinar, dificuldades que os megarenses e outros trouxeram à luz, e pelas quais foram censurados como raciocinadores injustos e capciosos, como se tivessem sido eles próprios os criadores dessas dificuldades. A dialética, no primeiro passo, expõe agradavelmente os elementos da linguagem, a compreensão das ambiguidades e o método de concluir, depois de acrescentar algumas coisas, chega ao Sorites, realmente um terreno escorregadio e perigoso, que há pouco tu dizias ser um gênero viciado de interrogação. O que então? Será culpa nossa esse vício? A natureza das coisas não nos deu conhecimento de limites, de modo que, em qualquer assunto, possamos determinar até onde vai cada coisa. E isso não apenas no monte de trigo, de onde vem o nome, mas em absolutamente qualquer caso, se alguém perguntar minuciosamente, rico ou pobre, famoso ou obscuro, muitos, poucos, grande, pequeno, longo, breve, largo, estreito, quanto devemos responder com certeza ao acrescentar ou subtrair algo? Nós não temos. Mas os sorites são viciosos.
Então quebrem-nos, se puderem, para que não incomodem. Assim, diz ele, me sustento, e não respondo por mais tempo a quem pergunta capciosamente. Se tens algo claro e não respondes, és arrogante. Se não tens, então tu também não compreendes. O princípio do Sorites, a aporia do monte, como diz Sexto Empírico, contra os gramáticos, seção 68, embora aplicado de outra forma, está envolvido no argumento de Zênon de Eleia dirigido a Protágoras. Veja Simplício, comentário a Aristóteles. Física 250, página 423, d. 42. Edição Brandis. Compare também o capítulo 2 deste volume. Polêmica dos megarenses com Aristóteles sobre poder. Argumentos de Aristóteles. Das doutrinas positivas dos megarenses sabemos pouco, mas há uma sobre a qual Aristóteles discute com eles, e na qual, tanto quanto é possível reconstruir, penso que eles estavam certos. Na questão sobre o poder, eles sustentavam que o poder de fazer algo não existia, exceto no momento em que a coisa era efetivamente feita, que um arquiteto, por exemplo, não tinha o poder de construir uma casa, exceto quando realmente estivesse construindo uma. Aristóteles contraria essa opinião de maneira extensa, argumentando que existe um tipo de poder ou causa que, em si mesma, é irregular e indeterminada, voltando-se ora para o sim, ora para o não, para fazer ou para não fazer. Nota 52. Afirma que o arquiteto possui constantemente o poder de construir, embora só o exerça ocasionalmente, e que muitos absurdos decorreriam se não admitíssemos que um determinado poder ou energia, e o exercício desse poder, são coisas distintas e separáveis. Nota 53. Nota 52. Aristóteles, da Interpretação, página 19, a 6 a 20, de modo geral, existe, nas coisas que não estão sempre em atividade, a possibilidade de ser e de não ser, não de maneira uniforme, nas quais ambas as alternativas são possíveis, tanto ser quanto não ser, de modo que também é possível vir a ser e não vir a ser. Nota 53. Aristóteles, Metafísica, livro Teta, capítulo 3, página 1046, b. 29. Há alguns, como dizem, por exemplo, os megarenses, que afirmam que alguém só pode quando está em operação, mas quando não está em operação não pode. Como dizer que aquele que não está construindo não pode construir, mas aquele que está construindo pode enquanto constrói, e do mesmo modo nas outras coisas. Deixs, da doutrina dos megarenses, páginas 70 a 71, considera que essa opinião dos megarenses provém da antiga doutrina eleática do ente uno e imóvel. Mas não vejo qualquer conexão lógica entre as duas posições. Esses argumentos não são válidos contra os megarenses. Ora, esses argumentos de Aristóteles não são de modo algum válidos contra os megarenses, cuja doutrina, embora aparentemente paradoxal, revelar-se-á, quando explicada, nada paradoxal, mas perfeitamente verdadeira. Quando dizemos que o arquiteto tem o poder de construir, não queremos dizer que ele tem esse poder sob todas as circunstâncias imagináveis, mas apenas sob certas condições. Desejamos distingui-lo dos homens não profissionais, que, sob as mesmas condições, não têm o poder de construir. O arquiteto precisa estar acordado e sóbrio, deve ter a vontade ou disposição para construir. Nota 54. Precisa estar munido de ferramentas e materiais, precisa estar seguro contra inimigos destruidores. Essas e outras condições são geralmente compreendidas, de modo que não é necessário explicitá-las na fala comum. Mas, quando entramos em análise dialética, a discussão precisa, indispensável para a filosofia, exige que tornemos explícito aquilo que a forma elíptica da linguagem comum apenas implica, sem declarar. Se tais condições favoráveis não forem pressupostas, o arquiteto não é mais capaz de construir do que um homem comum sem formação. Agora, os megarenses não negavam a diferença própria do arquiteto em relação ao não-arquiteto, mas definiam mais exatamente em que ela consistia, restaurando as condições omitidas. Deram um passo além, apontaram que, sempre que o arquiteto se encontra em conjunto com essas condições acompanhantes, sua própria vontade sendo uma delas, ele entra em ação, e a construção aparece. Assim como a casa não é construída se ele não quiser construir, ou se não tiver ferramentas e materiais, etc. Assim, inversamente,
Sempre que ele tem a vontade de construir e tem ferramentas e materiais, etc., a casa está de fato construída. O efeito não é produzido senão quando a totalidade dos antecedentes necessários se reúnem, mas, assim que se reúnem, o efeito é seguramente produzido. As habilidades do arquiteto, embora um item essencial, são apenas um item entre vários dos requisitos necessários para construir a casa. Ele não tem poder para construir exceto quando essas outras condições são assumidas juntamente com ele. Em outras palavras, ele não tem esse poder exceto quando realmente constrói. Nota 54. Sobre essa condição implícita no predicado ser capaz, veja Platão, Hipias Menor, página 366d. Seus argumentos citados e criticados. Aristóteles opõe aos megarenses diversos argumentos, como segue. Sua doutrina, diz ele, implica que o arquiteto não é um arquiteto e não possui sua competência profissional, nota 55, exceto no momento exato em que está realmente construindo. Porém, os megarenses teriam negado que sua doutrina implicasse isso. O arquiteto possui sua arte em todos os momentos, mas sua arte não constitui um poder de construir exceto quando certas condições acompanhantes estão presentes. Nota 55. Aristóteles, Metafísica, livro Teta, capítulo 3, página 1047, a. 3, quando ele deixa de construir, não possui a arte. A doutrina megarense, continua Aristóteles, é idêntica à de Protágoras, implicando que não existe nenhum objeto perceptível nem nenhum sujeito capaz de perceber, exceto no instante em que a percepção efetivamente ocorre. Nota 56. Sobre isso, podemos observar que os megarenses coincidem com Protágoras apenas até certo ponto. Ambos trazem à plena luz do dia aquilo que é relativo e condicional, e que a linguagem comum tende a ocultar. Mas nem uns nem o outro afirmam aquilo que Aristóteles lhes atribui. Quando falamos de um objeto perceptível, queremos dizer algo que pode e irá ser percebido se houver um sujeito adequado para percebê-lo. Quando afirmamos que existe um sujeito capaz de perceber, queremos dizer alguém que perceberá sob as circunstâncias que chamamos de presença de um objeto apropriadamente situado. Sujeito e objeto são correlatos, mas é conveniente possuir uma linguagem na qual um deles possa ser introduzido de modo aparentemente incondicional, enquanto o sinal de condição é aplicado apenas ao correlato, embora o conteúdo afirmado envolva uma condição comum a ambos. Nota 56. Aristóteles, Metafísica, livro Teta, capítulo 3, página 1047, a. 8 a 13. De acordo com a doutrina megarense, argumenta Aristóteles, todo homem que não está de fato vendo é cego, todo homem que não está efetivamente falando é mudo. Aqui, os megarenses teriam respondido que isso resulta de uma interpretação equivocada dos termos mudo e cego. Tais palavras designam uma pessoa que não pode falar ou ver, mesmo que deseje fazê-lo. Alguém que está agora em silêncio, embora não seja mudo, pode falar se quiser, mas sua própria vontade é uma condição essencial. Nota 57. Nota 57. A questão entre Aristóteles e os megarenses não desapareceu do debate entre filósofos modernos. O Dr. Thomas Brown observa, em sua investigação sobre causa e efeito, pelo simples silêncio de uma pessoa, não podemos inferir que ela é muda por consequência de uma imperfeição orgânica. Ela pode estar silenciosa apenas porque não tem desejo de falar, e não porque a fala não seguiria seu desejo. E é não com a mera existência de uma pessoa, mas com seu desejo de falar, que supomos que a emissão de voz esteja conectada. Um homem que não tem desejo de falar, na verdade, e no rigor da linguagem, não tem poder de falar quando está nesse estado de espírito, pois lhe falta uma circunstância que, sendo imediatamente anterior, é essencial para a fala. Mas como ele possui esse poder assim que surge a nova circunstância do desejo, e como a presença ou ausência do desejo não pode ser percebida senão em seus efeitos, não há inconveniente na linguagem comum, que atribui o poder como se ele fosse possuído em todos os momentos e em todas as circunstâncias do espírito, embora, indubitavelmente, nada mais se queira dizer além de que, existindo desejo, a fala ocorrerá. Brown. Ensaio sobre a relação de causa e efeito, página 200. Este é o sentido real daquilo que Aristóteles chama de ser capaz, exemplificado em é capaz de caminhar porque caminharia, caso desejasse fazê-lo, da interpretação,
página 23, a. 9 a 15. Segundo a doutrina megarense, diz Aristóteles, quando você está deitado agora, não tem poder de se levantar, quando está de pé, não tem poder de se deitar, de modo que a condição presente das coisas deveria continuar para sempre inalterada. Nada poderia vir a existir que não esteja já agora em existência. Aqui novamente, os megarenses teriam negado sua inferência. O homem que está agora de pé tem o poder de deitar-se se ele quiser fazê-lo, ou pode ser derrubado por uma força superior, isto é, ele se deitará se algum novo fato, de certo tipo, sobrevier. Os megarenses não negam que ele tenha poder se tais condições ocorrerem, eles negam que ele tenha poder sem o se, isto é, sem os demais acompanhamentos essenciais à energia. O potencial, distinto do atual, o que é? No conjunto, parece-me que a refutação de Aristóteles aos megarenses não é bem sucedida. Um determinado conjunto de condições é necessário para a produção de qualquer ato, ao mesmo tempo, existem outras circunstâncias que, se presentes, impediriam sua produção. Frequentemente, achamos conveniente descrever um estado de coisas no qual algumas das condições antecedentes estão presentes, enquanto outras não estão, estado no qual, portanto, o ato não é produzido, mas seria produzido se as circunstâncias restantes estivessem presentes e se as circunstâncias opostas estivessem ausentes. Nota 58. O estado de coisas assim descrito é o potencial, distinto do atual, é o poder, distinto do ato ou energia. Ele representa um conjunto incompleto das condições antecedentes positivas, ou talvez um conjunto completo, mas contrariado por circunstâncias opositoras. Assim que esse conjunto se torna completo, e as circunstâncias contrárias são removidas, o potencial passa ao atual. O arquiteto, quando não está construindo, possui, não o poder pleno ou integral de construir, mas uma fração importante desse poder, fração que se tornará plena quando as outras partes sobrevirem, mas que, então, ao mesmo tempo, se tornará operativa, produzindo a construção real. Nota 59. Nota 58. Hobbes, em sua Computação ou Lógica, capítulos 9 e 10, sobre causa e efeito e sobre poder e ato, expõe este assunto com sua habitual clareza. Uma causa simples, ou causa inteira, é o agregado de todos os acidentes, tanto dos agentes, quantos quer que sejam, quanto do paciente, tomados em conjunto, de modo que, quando todos esses elementos são supostos presentes, não se pode conceber que o efeito deixe de ser produzido naquele mesmo instante, e, se qualquer um deles faltar, não se pode conceber que o efeito seja produzido. Capítulo 9, seção 3. Correspondentes à causa e ao efeito estão o poder e o ato. Na verdade, aqueles e estes são as mesmas coisas, embora por diferentes considerações recebam nomes diferentes. Pois sempre que algum agente possui todos os acidentes que são necessariamente requeridos para a produção de algum efeito no paciente, então dizemos que esse agente tem o poder de produzir tal efeito, se for aplicado a um paciente. Do mesmo modo, sempre que algum paciente possui todos os acidentes que é necessário que tenha para que algum efeito seja produzido nele, dizemos que está no poder desse paciente produzir tal efeito, se ele for aplicado a um agente adequado. Poder, ativo e passivo, são apenas partes do poder pleno e inteiro, e, a menos que estejam unidos, nenhum efeito pode proceder deles. Portanto, esses poderes são apenas condicionais, ou seja, o agente tem poder se for aplicado a um paciente, e o paciente tem poder se for aplicado a um agente. Caso contrário, nenhum deles possui poder. Nem os acidentes que estão separadamente neles podem ser chamados propriamente de poderes, nem qualquer ação pode ser dita possível pelo poder apenas do agente ou apenas do paciente. Nota 59. Aristóteles, de fato, concede tudo o que aqui é afirmado, no mesmo livro e na página imediatamente posterior àquela que contém seus argumentos contra a doutrina megarense, Metafísica, livro Teta, capítulo 5, página 1048, a 1 a 24. Neste capítulo, Aristóteles distingue poderes pertencentes às coisas de poderes pertencentes às pessoas, poderes irracionais de poderes racionais, poderes nos quais o agente atua sem qualquer vontade ou escolha, daqueles em que a vontade ou escolha do agente é um dos itens do conjunto de condições. Aqui ele reconhece expressamente que o poder do agente, considerado separadamente, é apenas condicional, isto é, depende da presença e do estado adequado do paciente,
bem como da ausência de circunstâncias contrárias. Mas ele sustenta que essa ausência de circunstâncias contrárias está claramente implícita, e não precisa ser mencionado explicitamente na definição. Visto que o possível é algo possível sob certas condições e momentos, e que é necessário que tais condições estejam presentes na definição. O possível, segundo a razão, é necessariamente tal que, quando o agente deseja, ele produz aquilo para o qual possui o poder, e da maneira que possui o poder. Mas isso ocorre apenas quando o paciente está presente e se encontra em tal estado que a ação pode ser realizada, senão, ele não poderá realizar a ação. Pois, ao definir que nada externo impeça, não é necessário acrescentar mais nada. Ele possui o poder, enquanto é poder de agir, mas não de modo absoluto, e sim sob certas condições, e é dentro dessas condições que também serão delimitados os impedimentos externos. Tais impedimentos são removidos de alguns dos itens que pertencem à definição. O comentário de Alexandre de Afrodísias sobre este capítulo merece ser consultado, páginas 546 a 548 da edição de seu comentário por Bunitz, 1847. Além disso, Aristóteles afirma neste capítulo que, quando o agente e o paciente se encontram sob circunstâncias adequadas, o poder certamente passará ao ato. Aqui, então, parece-me que Aristóteles concede a doutrina que os megarenses afirmavam, ou, se existe alguma diferença entre eles, é mais verbal do que real de fato, o raciocínio de Aristóteles no terceiro capítulo, no qual ele combate a doutrina dos megarenses, e a definição de ser capaz que ele apresenta nesse capítulo, 1047, a 25, dificilmente podem ser conciliados com seu raciocínio no quinto capítulo. Bunitz, Notas sobre a Metafísica, páginas 393 a 395, queixasse da admirável leviandade de Aristóteles em seu raciocínio contra os megarenses, e de ele deixar de distinguir entre potência e possibilidade. Não empregarei expressão tão descortês, mas considero que sua refutação aos megarenses é ao mesmo tempo insatisfatória e autocontraditória. Concordo com a seguinte observação de Bunitz: não é de admirar que os megarenses, os quais eram astutos em outras matérias, mas nesta suficientemente penetrantes, recusassem atribuir existência ao que existe apenas em potência, etc. Diódoro Creno, sua doutrina sobre o possível. A doutrina que acabo de examinar é expressamente citada por Aristóteles como uma doutrina megarense, e foi, portanto, provavelmente defendida por seu contemporâneo Eubúlides. Pelos cuidados que Aristóteles toma, no da interpretação em outros textos, para explicar e defender sua própria doutrina sobre o potencial e o atual, vemos que se tratava de um tema muito debatido entre os dialéticos da época. E lemos sobre outro megarense, Diódoro Creno, talvez contemporâneo, ainda que provavelmente um pouco posterior a Aristóteles, apresentando uma posição substancialmente idêntica à de Eubúlides. Diódoro afirmava que somente é possível aquilo que ou está acontecendo agora, ou acontecerá em algum momento futuro. Assim como, ao falar de fatos de um passado não registrado, sabemos muito bem que um fato ocorreu ou não ocorreu, embora não saibamos qual das alternativas é verdadeira, e portanto afirmamos apenas que o fato pode ter ocorrido, assim também, sobre o futuro. A afirmação de que um determinado fato ocorrerá algum dia é positivamente verdadeira, ou a afirmação de que ele nunca ocorrerá é positivamente verdadeira. A afirmação de que ele pode ou não pode ocorrer algum dia, representa apenas nossa ignorância sobre qual das duas proposições é verdadeira. Aquilo que nunca ocorrerá em momento algum é impossível. Nota 60. A engenhosidade dialética de Diódoro é vigorosamente atestada pelo verso de Ariston, aplicado para descrever Arcesilau, Sexto Empírico, Hipotiposes Pirrônicas, livro 1, página 234. À frente, Platão; atrás, Pirro; no meio, Diódoro. Sofisma de Diódoro, o dominante. O argumento aqui citado deve ser mais antigo que Diódoro, pois Aristóteles o expõe e o contesta, mas parece ter sido tratado por Diódoro em uma formulação dialética peculiar, que recebeu o título de o dominante. Nota 61. Os estoicos, especialmente Crisipo, em tempos um pouco posteriores, refutaram a opinião de Diódoro, embora aparentemente por fundamentos não totalmente idênticos aos de Aristóteles. Este problema ocupou mentes especulativas durante vários séculos.
Aristóteles e Crisipo sustentavam que afirmações sobre o passado eram necessárias, uma necessariamente verdadeira e a outra necessariamente falsa, ao passo que afirmações sobre o futuro eram contingentes, uma deve ser verdadeira e a outra falsa, mas qualquer uma das duas poderia ser a verdadeira. Diódoро defendia que ambas as variedades de afirmações eram igualmente necessárias. Cleanto, o estoico, considerava que ambas eram igualmente contingentes. Nota 61. Aristóteles, da Interpretação, página 18, a. 27 a 38. Alexandre, em seu comentário aos analíticos anteriores de Aristóteles, seção 34, página 163, b. 34, edição Brandis. Veja também as lições sobre lógica de Sir William Hamilton, lição 23, página 464. Nota 62. Arriano, Comentários a Epicteto, livro 2, página 19. Upton, em suas notas a essa passagem de Arriano, página 151, incorporou um comentário muito valioso e detalhado de James Harris, o grande estudioso inglês de Aristóteles do século XVIII, explicando a natureza dessa controvérsia e do argumento chamado o dominante. Compare também Cícero, sobre o destino, capítulos 7 a 9, e Cartas aos Familiares, livro 9, carta 4. Foi assim que os dialéticos megarenses, com a fertilidade de espírito própria do século platônico e aristotélico, suscitaram muitos problemas e dificuldades reais ligados à evidência lógica, fornecendo matéria para discussões que não apenas ocuparam as mentes especulativas dos 4 ou 5 séculos seguintes, mas que continuam em debate até os dias atuais. A questão entre Aristóteles e Diódoро depende de admitir ou negar a regularidade universal das sequências. A questão sobre o possível e o impossível, debatida entre Aristóteles e Diódoro, depende de uma questão mais ampla: existem ou não leis universais da natureza? Isto é, as sequências são, universalmente em todos os casos, constituídas de conjuntos de condições regularmente antecedentes e conjuntos de eventos regularmente consequentes, embora, devido ao número e à complexidade das causas, parcialmente cooperantes e parcialmente conflitantes entre si, nós, com nossa inteligência limitada, muitas vezes sejamos incapazes de prever o curso dos acontecimentos em cada situação particular. Sócrates, Platão e Aristóteles sustentavam que a sequência regular de antecedente e consequente não era universal, mas apenas parcial. Nota 63. Afirmavam que havia algumas agências essencialmente regulares, nas quais a observação do passado fornecia base para prever o futuro, e outras agências, ou as mesmas em ocasiões diferentes, essencialmente irregulares, nas quais a observação do passado não fornecia tal base. Aristóteles admitia uma gradação de causas, desde a regularidade perfeita até a irregularidade perfeita. As esferas celestes, com seus corpos ou pessoas divinas incluídas, que giravam e exerciam grande e preponderante influência em todo o cosmo, com perfeita uniformidade, não possuindo poder de contrários, isto é, não podendo fazer nada além do que efetivamente fazem, possuíam um ato sem potência. Os 4 elementos, nos quais as agências naturais eram, em grande medida, necessárias e uniformes, mas também, em certa medida, diferentes, sendo sempre, ou pelo menos na maior parte das vezes, uniformes, o que acontece na maior parte das vezes, tendiam, por apetência inerente, à uniformidade, mas nem sempre a alcançavam. Além dessas, havia 2 outras variedades de causas acidentais, perfeitamente irregulares, o acaso e a espontaneidade, poderes dos contrários, ou com igual possibilidade de manifestações contrárias, essencialmente caprichosas, indetermináveis, imprevisíveis. Nota 64. Esse era o caso de Aristóteles, no qual, de 2 contrários, um certamente se realizará, embora nunca possamos prever qual, era uma concepção análoga àquilo que os lógicos às vezes chamam de proposição indefinida, ou ao que alguns gramáticos classificavam como um tipo especial de gênero, chamado de gênero duvidoso. Havia, portanto, causas positivas de regularidade e causas positivas de irregularidade, cuja cooperação ou conflito produzia o conjunto das manifestações do universo atual. O princípio da irregularidade, ou do indeterminado, é às vezes descrito sob o nome de matéria, nota 65, como distinta, ainda que cooperando com as 3 causas determinadas, formal, eficiente e final. O potencial, o indeterminado,
O pode ser ou pode não ser é caracterizado por Aristóteles como um dos princípios inerentes operantes no cosmo. Nota 63. Xenofonte, Memórias, livro 1, capítulo 1, Platão, Timeu, página 48a, a causa errante, etc. Nota 64. O acaso, aquilo que acontece conforme calhou, o espontâneo, são, na concepção de Aristóteles, princípios independentes, ligados a e combinados com a necessidade e com o que acontece na maior parte das vezes. Veja Física, livro 2, página 196, b. 11, Metafísica, livro Epsilon, páginas 1026 a 1027. Às vezes, aquilo que ocorre conforme calhou é mencionado como um princípio, mas não como uma causa, nem como pertencente à matéria enquanto princípio. Página 1027, b. 11, é claro, então, que ele avança até certo ponto de princípio, mas não mais além. Assim, aquilo que calhou acontecer será esse princípio, e não há causas que expliquem seu surgimento. Sobre as diferentes noções de causa entre os filósofos antigos, veja minhas observações sobre o Fédon de Platão, volume 2, capítulo 25. Nota 65. Aristóteles, Metafísica, livro Epsilon, página 1027, a. 13, livro Alfa, página 1071, a. 10. Assim, a matéria será uma causa, aquela que admite o contrário, ou que se desvia do que acontece na maior parte das vezes. A matéria é representada como o princípio da irregularidade, do aquilo que ocorre conforme calhou, como a potência dos contrários. Na explicação dada por Alexandre de Afrodísias sobre a doutrina peripatética a respeito do acaso, o livre-arbítrio, o princípio da irregularidade, o acaso deixa de ser atribuído à causa material, e passa a ser tratado como uma causa por acidente, distinta das causas anteriores ou causas por si mesmas. A exposição dada por Alexandre é valiosa e interessante. Veja seu tratado sobre o destino, dirigido ao imperador Severo, na edição de Orelli, Zurique, 1824, um volume muito útil, contendo tratados de Amônio, Plotino, Bardesanes, etc., sobre o mesmo tema. Veja também diversas seções de suas Questões Naturais e Morais, edição de Sengel, Munique, 1842, páginas 22, 61, 65, 123, etc. Ele oferece, porém, uma explicação diferente do ser possível e do ser impossível nas páginas 62 e 63, que não entra em conflito com a doutrina de Diodoro. Podemos notar que Alexandre formula a antítese das duas doutrinas de modo diferente do de Aristóteles, do seguinte modo: ou todos os eventos acontecem segundo o destino, ou todos os eventos não acontecem segundo o destino, mas alguns eventos dependem de nós. Veja sobre o destino, página 14 e seguintes. Essa maneira de colocar a questão é dirigida mais contra os estoicos, grandes defensores do destino, do que contra o megarense Diodoro. Os tratados de Crisipo e outros estoicos alteram tanto a formulação quanto a abordagem da tese. Sabemos que Crisipo impugnou a doutrina de Diodoro, mas eu não vejo como. A antítese estoica entre o que ocorre segundo o destino e o que depende de nós é diferente da antítese concebida por Aristóteles e não toca a questão da universalidade da sequência regular. O que depende de nós descreve aquelas sequências nas quais a volição humana constitui uma das condições apreciáveis que determinam ou modificam o resultado. O que ocorre segundo o destino inclui todas as outras sequências nas quais a volição humana não tem influência apreciável. Mas a sequência do que depende de nós é tão regular quanto a sequência do que ocorre segundo o destino. Ambas são frequentemente mal previsíveis apenas porque nosso conhecimento dos fatos e nosso poder de comparação são tão imperfeitos. Teofrasto discutiu o que ocorre segundo o destino e explicou que isso significava o mesmo que o que ocorre segundo a natureza. Teofrasto mostra de forma claríssima que o que ocorre segundo o destino é o mesmo que o que ocorre segundo a natureza. Alexandre de Afrodísias, Comentário ao da Alma de Aristóteles, livro 2. Conclusão de Diodoro, defendida por Hobbes, explicação dada por Hobbes. De que maneira Diodoro expunha e defendia sua opinião sobre este ponto, não temos informação.
Sabemos apenas que ele colocava afirmações sobre o futuro no mesmo nível que afirmações sobre o passado, sustentando que nossa afirmação potencial, pode ser ou pode não ser, a respeito de algum evento futuro, não significava nada além do que significa a respeito de um evento passado, isto é, não se tratava de uma indeterminação inerente na sequência futura, mas de nossa ignorância acerca das condições determinantes e de nossa incapacidade de calcular sua atuação combinada. Nota 66. No que diz respeito ao método científico em geral, este problema é de máxima importância, pois é somente na medida em que a uniformidade de sequência prevalece, que os fatos se tornam matéria adequada para estudo científico. Nota 67. De modo coerente com a doutrina da uniformidade universal das sequências, a definição de Hobbes fornece a única explicação completa do impossível e do possível, isto é, uma explicação tal como apareceria a um calculador onisciente, para quem pode ser ou pode não ser se dissolve em será ou não será. Na medida em que cada pessoa se afasta ou se aproxima desse padrão ideal, segundo o seu conhecimento e seus recursos mentais, indutivos e dedutivos, variará sua apreciação do que pode ser ou pode não ser, assim como do que pode ter sido ou pode não ter sido no passado. Mas tal apreciação, por ser relativamente individual, varia indefinidamente e não admite ser condensada em uma única definição geral. Nota 66. A mesma doutrina defendida pelo megarense Diodoro é declarada por Hobbes em linguagem clara e explícita, Fundamentos Primeiros da Filosofia, livro 2, capítulo 10, seções 4 e 5. É um ato impossível aquele para cuja produção não existe poder pleno. Pois, sendo poder pleno aquele no qual concorrem todas as coisas que são necessárias para a produção de um ato, se tal poder nunca vier a ser pleno, sempre faltará alguma daquelas coisas sem as quais o ato não pode ser produzido. Portanto, esse ato jamais será produzido. Isto é, esse ato é impossível. E todo ato que não é impossível é possível. Logo, todo ato possível será produzido em algum momento. Pois, se nunca vier a ser produzido, então aquelas coisas jamais concorrerão, e, portanto, o ato é impossível, pela definição, o que contradiz a suposição inicial. Um ato necessário é aquele cuja produção é impossível de impedir, portanto, todo ato que vier a ser produzido, será necessariamente produzido, pois é impossível que deixe de ser produzido, já que, como foi demonstrado, todo ato possível será produzido em algum momento. Esta proposição, o que será, será, é tão necessária quanto esta, um homem é um homem. Mas talvez alguém pergunte se aquelas coisas futuras que comumente chamamos de contingentes são necessárias. Digo então que, em geral, todos os contingentes têm suas causas necessárias, mas são chamados contingentes em relação a outros eventos dos quais não dependem, assim como a chuva que cairá amanhã será necessária, isto é, resultará de causas necessárias. Mas pensamos e dizemos que acontece por acaso porque ainda não percebemos suas causas, embora elas já existam. Pois os homens geralmente chamam de casual ou contingente aquilo cuja causa necessária não percebem, e do mesmo modo costumam falar de coisas passadas, quando, não sabendo se algo foi feito ou não, dizem, é possível que nunca tenha acontecido. Por isso, todas as proposições referentes a coisas futuras, sejam contingentes ou não contingentes, como, por exemplo, amanhã choverá, ou amanhã o sol nascerá, são necessariamente verdadeiras ou necessariamente falsas. Mas nós as chamamos contingentes porque ainda não sabemos se são verdadeiras ou falsas, ao passo que sua verdade não depende de nosso conhecimento, mas das causas que as precedem. Mas há alguns que, embora admitam que a proposição completa, amanhã choverá ou não choverá, seja verdadeira, não reconhecem que suas partes, amanhã choverá ou amanhã não choverá, sejam cada uma delas verdadeira por si mesma, porque, dizem eles, nenhuma delas é verdade determinadamente. Mas o que significa verdade determinadamente, se não verdade segundo nosso conhecimento, ou verdade evidente? E, portanto, eles não dizem nada além de que ainda não se sabe se é verdadeiro ou não, mas o dizem de modo mais obscuro e ocultam a evidência da verdade com as mesmas palavras pelas quais tentam esconder sua própria ignorância. Nota 67. O leitor encontrará esse problema tratado de forma admirável no Sistema de Lógica do Sr. John Stuart Mill, livro 3, capítulo 21, e livro 6, capítulos 2 e 8, bem como no volume do professor Bunn sobre as emoções e a vontade,
no capítulo sobre a crença. Além da doutrina acima sobre o possível e o impossível, também é atribuída a Diodoro uma doutrina sobre proposições hipotéticas, que, pelo que entendo, parece ter sido correta. Nota 68. Também se afirma que ele argumentou contra a realidade do movimento, retomando os argumentos de Zênon de Eleia. Nota 68. Sexto empírico, Hipótiposes pirrônicas, livro 2, páginas 110 a 115, o condicionado verdadeiro. Contra os matemáticos, livro 8, seção 112. Philon sustentava que uma proposição hipotética era verdadeira se tanto o antecedente quanto o consequente fossem verdadeiros. Por exemplo, se é dia, estou conversando. Diodoro negava que tal proposição, enquanto hipotética, fosse verdadeira, pois o consequente poderia ser falso mesmo com o antecedente verdadeiro. Uma proposição hipotética era verdadeira somente quando, assumido o antecedente como verdadeiro, o consequente também tivesse de ser verdadeiro.